Basicamente, quando a gente está falando sobre a apuração do imposto de renda do produtor rural, nós temos 3 elementos que vão ser considerados receitas e 3 elementos que são considerados despesas. Quando a gente fala de receita, nós temos 3 possibilidades. Receitas da atividade rural, da produção do produtor, então tudo aquilo que ele produziu e estiver vendendo é receita da produção rural. Venda de ativo imobilizado, exceto terra nua, a venda de fazenda não entra aqui, mas a venda de ativo imobilizado, a venda do trator, do maquinário usado que ele não vai utilizar mais, essa venda é considerada receita da atividade rural. E um item que muitos contadores e produtores ainda pecam, que é a distribuição de sobras de cooperativas agroindustriais. Essa distribuição de sobras anualmente também são consideradas receitas da atividade rural e devem ser incluídas aqui no nosso rol de receitas. Resumindo, receitas da atividade rural, nós temos venda da produção, venda de ativo imobilizado, exceto a terra nua, e também a distribuição de sobras de cooperativas agroindustriais. Quando a gente está falando de despesas, nós também temos 3 elementos, que são despesas da atividade rural, né? Então as despesas de custeio da atividade rural, tudo aquilo que o produtor rural vai comprar para colocar na terra para ele conseguir produzir, ou então vai comprar e é específico para a pecuária para ele conseguir produzir, são as despesas de custeio. Despesas. Aqui é despesas da atividade rural, despesas, digamos que assim, são despesas de manutenção. Produtor rural, toda manutenção de maquinário, manutenção predial, manutenção das casas dos funcionários, elas são consideradas despesas de manutenção da atividade. Não estão intrinsecamente ligadas ali à produção, a você colocar a semente na terra e produzir, mas elas são itens essenciais para que o produtor rural consiga continuar sua operação. Se ele não faz uma reforma do trator, ele não consegue fazer com que esse trator continue produzindo. Então, são despesas dedutíveis da atividade rural. Outro item que é muito utilizado também para o planejamento tributário é a despesas com investimentos da atividade rural. São os investimentos da atividade rural. Compra de pivô, compra de trator, colheitadeira, plantadeira, maquinário, caminhão, tudo que de fato vai para o imobilizado, vai para aquele campo. Lembra que por esse motivo que eu quis trazer os campos específicos de escrituração para vocês, porque tudo que você vai incluir dentro desse campo de bens da atividade rural podem sim ser lançados como despesa da atividade rural, né? Ali os investimentos da atividade rural. Resumindo a nossa apuração, nós temos aí 6 elementos. Nós temos 3 elementos de receita, 3 elementos de despesas que, receita menos despesas, nós teremos uma das modalidades de tributação do produtor rural pessoa física, que é a modalidade lucro real. O que é o lucro real? Receita menos despesas. Ponto. Se a nossa receita for maior do que as nossas despesas, nós temos um lucro que será levado à tributação do imposto de renda. Qual que é a tributação do imposto de renda? Obviamente, esse valor que vai dar de resultado, ele vai ser levado a toda a base tributária do imposto de renda do produtor rural. Então, como é feito diretamente no programa, ele vai ser levado com todas as outras fontes de renda à tabela progressiva. Bom, sempre que vocês me verem falando sobre imposto de renda, eu sempre vou falar em 27,5%. Mas, quando vamos fazer de fato a apuração dentro do programa, esse valor que é o resultado, ele será levado e ele entrará dentro da tabela progressiva do imposto de renda, junto com todas as outras fontes de renda do produtor rural, tá bom? Então, mas aí, digamos que esse resultado ele pode ser tributado até uma alíquota de 27,5%. Agora, nós temos uma outra modalidade. Digamos que as receitas desse produtor rural, ele foi muito superior à quantidade de despesas. Digamos que o lucro desse produtor rural foi 50%. Então, de 100% de receita, 50% foi despesas. Para esse produtor rural, talvez não compense o lucro real, porque a cada R$100, ele vai ser tributado R$50. Ele tem uma segunda opção, lucro presumido.
que nada mais é do que você presumir que o lucro daquela atividade é 20% da receita bruta. Então, se a minha receita é 100, eu vou aplicar a presunção de 20% e ao invés de eu ser tributado em cima de 50, eu sou tributado em cima de 20. A alíquota efetiva nesse caso, se a gente for levar que a alíquota é 27,5%, a alíquota efetiva cai para 5,5%. Tá? Então depende muito e como é que eu sei qual que é o melhor para o meu cliente produtor rural? Através dos números, análise de números passados e projeção de números futuros. A gente precisa levar em consideração tudo o que aconteceu nos anos anteriores, se o produtor rural já fez vários investimentos em anos anteriores, se ele tem prejuízo a compensar ou não, ele está começando a atividade naquele momento, se ele está em um ano onde ele está disposto e com caixa ou até mesmo com crédito e disposto a investir em maquinários, a gente precisa levar em consideração. Outro item, nós precisamos fazer um planejamento de safra, sentar com o produtor rural e até o planejamento de safra pode ser mais simples do que vocês imaginam. Muitos produtores rurais já têm toda a informação aqui na cabeça. O que vocês precisam é imprimir essa informação através de números para vocês projetarem aí como vai ser o próximo ano. Projeção no planejamento de safra, uma projeção orçamentária, assim como a gente tem no planejamento de safra quanto é que ele vai ter de receita, nós também precisamos prever as despesas. Mas o agronegócio, ele é muito sazonal. O agronegócio, a gente depende muito do mercado externo, de fatores externos. Sim, mas se você não planejar, pelo menos, aquela velha história, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Se você não planejar o próximo ano, mesmo que você planeje, e aí que eu vou citar para vocês aqui um diferencial, vocês vão planejar o próximo ano e se alguma coisa mudar, na execução do trabalho, na execução do planejamento tributário, que é tão importante quanto, e é aí que está o pulo do gato, é aí que você consegue receber honorários recorrentes, a execução do planejamento tributário é mensal. O que é a execução? Você vai analisar se tudo aquilo que você planejou no ano anterior está sendo executado e se não está executado, você vai procurar qual é o gatilho que mudou. Né? Então, o que fez não estar sendo executado? O valor das commodities caiu, o valor das commodities estourou. Bom, isso aconteceu aqui em fevereiro. Eu planejei em dezembro e agora, em fevereiro, tudo mudou porque o valor das commodities explodiu. Então, como é que eu vou fazer daqui para frente? Você vai replanejar. Isso é a execução do planejamento tributário. É você realmente trocar a roda do carro com o carro andando, mas nunca deixar de planejar. Não é se desesperar, você vai planejar para que os próximos meses você consiga sentar com o produtor rural e fornecer, oferecer o que é que ele pode fazer para ele não chegar lá no final do ano e pagar imposto de renda e de maneira lícita. Porque se você não planejar e não executar mensalmente, vai chegar no final do ano, ele vai ter que pagar imposto de renda e se virou o 31/12, o que vai acontecer? Você, como prestador de serviço, a ideia era que você fosse fornecer segurança tributária para o produtor rural e você conseguisse mudar a vida tributária do produtor rural ali no decorrer do ano. Se virou o ano, calendário, a única coisa que você consegue entregar para o produtor rural é escrituração de fatos, tá? Então, escrituração de tudo o que aconteceu. E muitas das vezes, se você recebe ele apenas uma vez ao ano, o que vai acontecer? Muitos fatos que poderiam ajudar a vida tributária dele, você vai acabar deixando passar.